rodada eu só quero mitar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou o Renato Vardi, sou administrador aqui do canal e dono do time João 20 de 19 a 30. Finalmente, galera, a gente tá aí com uma semaninha de 4 dias para poder escalar os nossos times, avaliar o mercado com um pouco mais de tranquilidade, depois dessa correria que foi o mês de junho, com o mercado abrindo e fechando aí em poucas horas. Finalmente a gente vai ter um pouco de sossego, galera. Vou começar esse vídeo já dando a boa notícia aqui para essa próxima rodada, 11ª rodada. Eu, por ter sido campeão da liga que eu fiz aqui, eu vou fazer outras 2 ligas mata-mata. Então já peço que você deixe o like aqui nesse vídeo. Eu só vou começar a fazer a liga mata-mata quando a gente chegar a 1000 likes no vídeo. Quando o vídeo tiver com 1000 likes, eu vou começar a fazer a liga mata-mata, vou começar a colocar o time da galera. Então deixa aí no comentário, presta atenção, o nome do seu time corretinho, bonitinho, certinho e também com o seu nome como cartoleiro, beleza? Para eu poder fazer o convite, mas eu só vou fazer quando o vídeo chegar a 1000 likes, beleza? E vou abrir 2 ligas mata-mata, então fique atento, eu vou convidar o seu time lá, aceita o convite porque eu mando para muitos times e entra na liga quem aceita primeiro os convites. Para vocês terem ideia, para outra liga, né, que eu fiz na primeira liga, essa liga aqui, ó, que eu fui campeão, vou mostrar para vocês, eu fiz o convite para 80 times para conseguir ter 32 times participando, galera. Então tá aqui, ó, fui campeão da liga aqui, ó, Mata-Mata Cartoon Brasil, você é o campeão. Ganhei na final aí do CR Flamengo PB, do Ítalo Miguel. O Ítalo, coitado, ele não conseguiu escalar o time dele porque ele ficou sem internet, me mandou uma mensagem. Mas tamo junto, Igor, o Ítalo, na próxima rodada você coloca aí o seu time de novo pra gente fazer mais uma liga mata-mata. Se vocês quiserem participar, pessoal, da nossa liga clássica, Mata-Mata Cartoon Brasil, tá aqui, ó, a nossa liga mata-mata, liga clássica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês acessem essa liga. Ó, o meu time Patrimônio foi o primeiro colocado do ranking nessa rodada e também é o time mais rico dessa liga. Que maravilha! Meu time Xalomitos aí mitando nessa rodada, fiz quase 72 pontos nessa rodada zicada que o Botafogo ferrou aí um monte de gente. Tá bom, galera? Então já vou pedir que você deixe aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Coloque aí o nome do seu time para eu fazer a liga mata-mata quando esse vídeo chegar a 1000 likes. Vamos aí rumo a 15 mil inscritos no nosso canal. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, em mais algumas pessoas que eu quero mandar um salve. O Júnior Santos, o Alex S, o Igor Rafael, o Samuel Oliveira, a Vitória Pinheiro, o Biel Santos, o Vuturex Marketing, o Jefferson Luiz, que mandou aqui uma mensagem legal pra gente, agradecendo pelo canal, parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado, Jefferson, tamo juntos, cara. O Álvaro Glenn PTM, também o Sóstenes Silva, que também fez aqui um comentário a respeito do vídeo que eu gravei sobre o aplicativo do Cartola no celular, que eu falei ali uma coisa que estava equivocada. O Lance a Lance, o Adrian Henrique, um abraço para você mais uma vez, Adrian. O Mauro 007, o Carlos Eduardo Gaudêncio, também o Gabriel Cido, também o Fernando Clash, o Ítalo Gamer, tá? E o Ítalo que jogou comigo a final da liga e que não conseguiu escalar o time dele, uma beleza. O pessoal do Rei do Cartola, alô galera do Rei do Cartola, nossos parceiros, um forte abraço, e também o Luiz Gustavo. Vamos aqui, galera, fazer uma análise rapidamente de como tá a classificação do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começando a ganhar forma, o Corinthians aí ganhando fora de casa do Grêmio, um jogo muito bom do Corinthians, o Grêmio não conseguiu empatar, Luan ferrou meu time, perdeu o pênalti no final, uma beleza. Tá aí, ó, o G4, o Flamengo pulou para 3º lugar, ganhando do Bahia lá na Fonte Nova, o Palmeiras também já tá no G4, o Vasco, surpreendentemente, ali em 6º lugar do campeonato, o Fluminense e o Botafogo também, os 4 times do Rio aí no G8, e lá na rabeira do campeonato, São Paulo aqui, ó, já sentindo o cheirinho do Z4, e o Z4 com Bahia, Vitória, Avaí e o Atlético Goianiense. O Avaí que conseguiu aí sair da lanterna com a vitória de ontem sobre o Botafogo. Lei do ex, o Joel meteu 2 no Botafogo, ferrou um monte de cartoleiros, inclusive esse que vos fala.
Vamos lá então, galera, vocês que estão aí esperando a análise da rodada, vamos aqui fazer a nossa análise da rodada, aquela famosa análise que eu faço aqui para ajudar você a, nessa 11ª rodada, fazer as melhores escalações, ver quem são as melhores opções. Já peço que você fique de olho, galera, pelo seguinte, nós temos rodada de meio de semana aí com os times jogando outras competições que não são o Campeonato Brasileiro, então, para análise dessa 11ª rodada, eu vou me basear nos jogadores que já estão prováveis no mercado, mas que a gente tem que ficar de olho que ao longo da semana muita coisa rola. Tem jogadores que se machucam, muitas vezes os técnicos, por conta dos resultados de meio de semana, poupam jogadores ou então trazem jogadores do banco de reservas para serem titulares, jogadores que eles até colocariam normalmente para ficar no banco, mas eles botam para jogar porque o time vai bem no meio de semana, enfim. Vamos ficar de olho aí como vai ser o meio de semana para ao longo da semana aqui a gente ir ajustando os nossos times, tá beleza? Então vamos aqui ver os confrontos dessa 11ª rodada. O Palmeiras pega o Grêmio, presta atenção, no Pacaembu. O jogo não é na Arena Palmeiras. O Atlético Goianiense pega o Santos lá no Estádio Olímpico. O Flamengo pega o São Paulo no Luso Brasileiro, lugar onde o Flamengo tem jogado muito bem, um gramado maravilhoso, a torcida fica ali a 3, 4 metros dos jogadores, foi lá que o Flamengo deu um sapeca iaiá na Chapecoense. O Corinthians pega o Botafogo na Arena Corinthians, tem clássico no Independência, às 16 horas no domingo, Galo e Cruzeiro. Também o Sport pega o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, o Vitória pega o Bahia no Barradão, outro clássico bacana aí dessa rodada. O Coxa pega o Vasco no Couto Pereira, o Avaí na Ressacada joga com a Ponte e o Flu pega a Chape. O jogo não vai ser no Maracanã, o jogo vai ser segunda-feira à noite lá no Giulite Coutinho. Vamos aqui para a nossa famosa análise do semáforo, para aqueles jogos que você, olhando o verdinho ali, tem mais opções, tem um certo favoritismo ou do mandante ou de um time muito forte que joga fora de casa. Então são jogos que você tem boas opções para apostar, os joguinhos em amarelo que você pode ali tirar também boas apostas para o seu time, mas tem que ficar de olho. E os jogos em vermelho, que são aqueles que você só deve escolher jogadores se você tiver muita certeza que eles vão bem. Tá aí, pessoal, 3 jogos que eu quero destacar aí em verdinho, que na minha opinião são boas apostas nessa rodada, que são Flamengo e São Paulo, Corinthians e Botafogo, Fluminense e Chapecoense. Não vou comentar esses jogos agora, na medida que eu for fazendo a análise eu posso chamar a atenção de alguns detalhes, beleza? Em amarelinho aí eu quero chamar a atenção desses outros 5 jogos. Palmeiras e Grêmio, Atlético Goianiense e Santos, Sport e Atlético Paranaense, Coritiba e Vasco, Avaí e Ponte Preta e, logicamente, os 2 clássicos, por uma série de razões, são os joguinhos em vermelho aí pra gente apostar tomando bastante cuidado. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui na sequência do verde, amarelo e vermelho, analisando os jogos, para que vocês sejam aí criteriosos na hora de escalar o time de vocês. No final desse vídeo eu vou mostrar a escalação preliminar do meu time, o que não quer dizer que eu não possa mudar ao longo da semana, porque muita coisa vai acontecer ao longo desses 4 dias, mas eu já gosto de deixar para vocês aqui uma escalação preliminar, apontando mais ou menos como eu tô pensando essa rodada, para que você seja ajudado dessa maneira, tá bem? Muita gente, galera, comenta aí, ou então me manda mensagem no privado, no inbox, a galera que tem meu WhatsApp, agradecendo, muita gente aí que tinha média 15, 20 pontos no Cartola e agora tem média 50, 60, justamente porque pensava o jogo de forma equivocada e agora consegue pensar no Cartola de uma maneira mais técnica, mais de acordo com aquilo que o jogo propõe, e eu fico muito feliz por estar ajudando vocês. Essa é a proposta do canal Cartola Cartoon Brasil. Então vamos em frente, pessoal, fazer aqui a primeira análise. O primeiro jogo em verdinho no domingo, 16 horas, no Luso Brasileiro. O Flamengo pega o São Paulo, um jogo que o Flamengo deve partir para cima do São Paulo. O Flamengo quer brigar pelo topo da tabela, precisa correr atrás do Grêmio e do Corinthians, e pega o São Paulo, que vem aí muito fragilizado, São Paulo que não consegue emplacar. O Rogério Ceni tá até fazendo um esforço danado para acertar o time, mas o São Paulo parece que deu um pause aí, não consegue mais
bons resultados no campeonato. Então, pelo lado do Flamengo, nós temos aí a boa revelação, o goleiro Thiago, um goleiro bom para Cartola, tem demonstrado aí a possibilidade de fazer boas defesas difíceis. Também na defesa do Flamengo, o Rodinei pode ser uma boa. Fiquem de olho, pessoal, o Hever, ele estava contundido, né? Ele tomou um tostão na coxa, teve muitas dores, ficou fora do jogo contra o Bahia, mas ele provavelmente vai aparecer entre os prováveis. Ele deve entrar no meu time se ele aparecer nos prováveis, beleza? Então, o Everton Ribeiro, que pode ser aí uma boa opção, fez a sua estreia, não fez uma boa pontuação, deu uma assistência lá sem querer, com a ajuda do juiz também, uma confusão danada. O Guerreiro, que mitou na última rodada jogando no Luso Brasileiro, e o Diego, provavelmente Diego e Guerreiro vão aparecer aí entre os mais escalados da rodada. Vamos lá pelo lado do São Paulo, tem 3 jogadores aqui que merecem destaque. O Renan Ribeiro, goleiro do São Paulo, que tem feito excelentes partidas, feito muitas defesas difíceis. O Jusilei, que inclusive fez gol na última rodada e é um excelente roubador de bola. E o artilheiro do São Paulo, o Lucas Prato, que sempre pode surgir como uma boa opção aí de ataque. A gente nunca pode deixar de falar dos goleadores dos times grandes. Beleza, galera? Mais um jogo aí que tem favoritismo, na minha opinião, que é Corinthians e Botafogo. O Corinthians jogando na arena, muito forte, ganhando do Grêmio fora de casa, jogando agora contra o Botafogo, que vai jogar no meio de semana. Provavelmente o Corinthians ganha esse jogo do Botafogo, vamos ficar de olho. Mas também tomem cuidado que o Botafogo tem uma defesa muito forte, principalmente jogando fora de casa e se fechando muito bem. Pelo lado do Corinthians, eu recomendo aí que você fique de olho no Jadson, que começou mal o campeonato em termos de Cartola, pontuando muito mal, ainda tá com a média muito baixa, mas ele vem aos pouquinhos ganhando corpo no campeonato, vem pontuando, fez o gol do Corinthians contra o Grêmio. O Marquinhos Gabriel, que deve entrar, Romero tá suspenso. O Rodriguinho, que também começou muito bem o Cartola esse ano, mas tem caído um pouco na pontuação, mas jogando em casa pode ser sempre uma boa surpresa, né? O Rodriguinho pode figurar aí entre muitos times do Cartola nessa rodada. E o Jô, que pelo fato de estar muito mal nos últimos jogos, pode surpreender aí contra o Botafogo, ele que deve estar meio incomodado pelo fato de não estar fazendo gol. E o goleiro Cássio, que mitou aí contra o Grêmio, jogou muito bem, pegou pênalti, e jogando em casa também, por conta da defesa muito sólida do Corinthians, o Cássio é sempre uma excelente opção, pessoal. Fluminense e Chapecoense, esse jogo aí também merece atenção. Muita gente vai correr em cima desse jogo para escalar os jogadores do Flu, e com muita razão. Vou deixar aqui para vocês algumas sugestões de jogadores do Flu que eu acho que valem a pena ser escalados nessa rodada, galera. Presta atenção, fique de olho aqui, ó. Coloquei várias opções para você montar o seu time. Fica de olho porque vale a pena realmente apostar em todos esses jogadores do Flu. Claro que você não vai botar todos no seu time, mas escolha aí algumas peças. O primeiro deles eu coloquei aqui no centro, grandão, é o ceifador. O Henrique Dourado, que tá aí jogando muita bola, perdeu um gol feito domingo contra o São Paulo. Podia ter feito mais um gol, ele é artilheiro do campeonato. Também aqui, ó, na defesa, o Reginaldo, que tem se demonstrado um zagueiro muito bom, um bom finalizador, rouba a bola também, é um jogador que joga limpo, isso é muito importante para zagueiro no Cartola. Também o Calazans, o atacante, que apesar de fazer muitas faltas, ele é muito presente no ataque, um jogador agudo, um jogador liso. O Gustavo Scarpa, que também está sempre aí dando as suas assistências, finaliza muito. O Wendel, que está surpreendendo no meio do Fluminense, né? Ele que sempre disputa ali com o Scarpa quem pontua mais no Cartola, os dois são excelente opção. E o Richarlison, que é um jogador muito bom para Cartola, dificilmente ele negativa, ele é muito presente, um jogador abusado, parte para cima, tem sempre ali a chance de dar uma assistência para o Henrique Dourado, ou mesmo deixar o seu golzinho. Também faço aqui a indicação, não é comum, mas eu vou fazer dessa vez, a indicação do técnico Abel como uma boa opção aí para essa rodada, já que eu acredito que o Fluminense ganhe bem da Chapecoense, apesar de a defesa do Fluminense ser muito frágil e poder aí levar gol da Chapecoense. Vamos para frente, galera! Palmeiras e Grêmio é o primeiro joguinho aqui que eu quero colocar para vocês em amarelinho, por quê? Esse jogo de Palmeiras e Grêmio, a gente não sabe muito bem com que escalação vem o Palmeiras e o Grêmio.
O Cuca, ele já é naturalmente um técnico misterioso. Nessas condições, então, de poupar jogador, de outras competições paralelas, isso fica ainda mais aguçado, né, no Cuca. Então a gente não sabe com que time o Palmeiras vem e também não sabe muito bem com que time o Grêmio vem. Então, nos prováveis do Cartola, o Grêmio tá com um time todo estranho, muitos jogadores que a gente não tá acostumado a escalar no Cartola. Então já vou dizer aqui de cara, pessoal, eu não vou indicar ninguém do Grêmio para essa rodada, vou dar aqui as minhas sugestões de jogadores do Palmeiras, acho inclusive que o Palmeiras se torna um favorito nessa rodada, não acho que saia com SG não, porque o time do Grêmio, o time B do Grêmio é um time muito bom, então não acredito assim em SG do Palmeiras, mas vale a pena sim jogadores de defesa do Palmeiras, tanto que eu tô indicando aqui, ó, a dupla de zaga do Palmeiras, o Juninho e o Luan. Luan, ex-jogador do Vasco, no último jogo aí mesmo perdendo o SG, fez quase 7 pontos, porque ele é um bom roubador de bola e ele é muito presente no ataque, cabeceia muito bem. O Roger Guedes e o William podem ser boas opções aí no ataque, tem que ficar de olho se o Borja não joga, né? Vamos ver ao longo da semana aí como a coisa se desenrola. Eu tô trabalhando aqui com os prováveis, tá bom, galera? Que já estão no Cartola. E o Fernando Praz, que eu acho que essa rodada é uma excelente opção, excelente mesmo. Tá bom? Como eu disse, eu não vou recomendar ninguém do Grêmio. Vamos seguindo em frente, Atlético Goianiense e Santos, jogo estranho, jogo esquisito. O Santos perdeu pro Sport, deu aí uma solapada na orelha de muitos cartoleiros e a gente não sabe muito bem o que esperar desse time do Santos contra o Atlético Goianiense, que em casa é sempre perigoso. Pelo lado do Atlético Goianiense, eu recomendo aí pra você o goleiro Felipe, que é uma grata surpresa do Cartola esse ano, o meia Andrigo e também o atacante Everaldo, o matador, que jogando em casa é sempre perigoso. Pelo lado do Santos, nós temos aí algumas boas apostas a se fazer. Eu, pessoal, sinceramente vou dar uma fugida aí do time do Santos, principalmente jogando fora de casa, porque me decepcionou muito na última rodada e eu fiquei muito chateado com o time do Santos. Então vou dar aí um banho-maria no time do Santos, não vou colocar ninguém no meu time, mas se você acredita no Santos, estão aí algumas boas apostas, tá bem, gente? Sempre o Vanderlei, que é mito, Vanderlei que aí não negativa de jeito nenhum no Cartola, o cara é impressionante, tem uma média maravilhosa, acho que ele e o Luan são as melhores médias do Cartola. O Jean Mota e o David Braz na linha de defesa do Santos, né? Se você acredita em SG do Santos jogando fora de casa, pode colocar aí um desses dois, que eles são muito bons, junto com o Vitor Ferraz, que voltou aí bem no Cartola, apesar de ter negativado na última rodada, ele costuma ir muito bem. O Bruno Henrique, que é um jogador que mesmo não fazendo gol, ele pontua bem, apesar de fazer muita falta, no último jogo era incrível, ele tomava uma falta, fazia outra, tomava uma falta, fazia outra. Fiquei impressionado como é faltoso o ataque do Santos, né? Mas estão aí as nossas dicas, né? Não posso deixar de apontar aqui bons nomes para vocês da equipe do Santos. Se tem algum jogador aí que eu não tô falando, que eu tô esquecendo, deixa aí no comentário, desde que não seja o Lucas Lima. Não coloca o Lucas Lima no comentário que eu vou deletar o seu comentário. Lucas Lima no Cartola nunca mais. Vamos pra frente, galera. Sport e Atlético Paranaense, atenção para esse jogo, é um jogo que você tem que apostar com cuidado, mas a gente não pode negar que o time do Sport é um time que tem bons valores para Cartola, tá meio instável aí jogando em casa, porque eu acho que o Sport joga mal quando ele tem que propor o jogo, né? Por isso que ele perdeu em casa pro Vitória e por isso que ele tem ido bem fora de casa, mas o Atlético Paranaense é um time também muito irregular, muito inconsistente, né? Fez aí 3 excelentes jogos, né? 2 fora de casa e 1 em casa, jogando muito bem. Mas a gente nunca sabe o que esperar em termos de Cartola. A gente tem muito poucos jogadores bons para Cartola no time do Atlético Paranaense. Então, pelo lado do Sport, eu sugiro que você fique de olho aí no goleiro Magrão, que é sempre mito jogando em casa, o Diego Souza e o Patrick. O Patrick é um roubador de bola dos melhores que eu já vi no Cartola, principalmente porque a relação dele, roubada de bola e falta, é muito baixa, né? É muito alta, quer dizer, ele rouba muita bola em relação à quantidade de falta que ele faz. Então ele rouba 5 bolas para uma falta que ele faz. Isso é uma relação maravilhosa para um volante, né? O lateral Sander, que é uma grata surpresa do Cartola, fiquem de olho nesse lateral.
ele vai figurar nos meus times por muitas vezes esse ano, fica de olho nisso aí. E o Osvaldo, que eu acredito que entre como titular nesse jogo, ele virou meio aí que o talismã do Luxemburgo e pode ser uma boa surpresa para essa rodada. Pelo lado do Atlético Paranaense, eu só sugiro que vocês coloquem o Everton e o Sid Clay. Sid Clay que fez aí boas atuações fora de casa nos últimos jogos. Depende muito, né? Quando o Lúcio Gonzalez joga no meio, ele joga de lateral. Quando o Lúcio Gonzalez sai, ele joga de meia. Mas ele é sempre uma boa aposta. O Atlético Paranaense, mesmo perdendo o SG na última rodada, ele fez mais de 4 pontos. Vamos lá, Coxa e Vasco. O Coxa pega o meu Vascão aí em casa. O Coxa é um time com grande dificuldade de fazer gol, impressionante. Mas acredito que o Coxa vai querer se recuperar em cima do Vasco, que é um time que tem uma defesa muito frágil. Então vamos aí apontar alguns nomes importantes do Coxa para essa rodada. Em primeiro lugar, o goleiro Wilson, né, galera? O Wilson que é incrível, né? Ele começou o Cartola aí meio devagar, mas agora já começou a mitar, já começou a fazer excelentes atuações. O Márcio e o Wesley, né? Os dois zagueiros do Coxa que são muito bons quando jogam em casa. O Henrique Almeida, atacante que pode desencantar contra o Vasco. E o Matheus Galzidane, que é como a galera tá chamando ele. O cara é incrível na pontuação. Se ele fizesse um pouquinho menos de falta, ele seria um dos melhores meias para Cartola. Pena que ele faz muita falta, mas mesmo assim pontua super bem. Pelo lado do Vasco, galera, tem aí com boas apostas também. O Douglas, que baixou um pouco a média dele nos últimos jogos, principalmente porque o Nenê começou a jogar, então o Douglas começou a ficar mais recuado, isso já era esperado, tanto que eu parei de escalar o Douglas e comecei a escalar o Nenê quando o Vasco joga em São Januário e tem dado certo. O Martin Silva, galera, olho nele nesse jogo, viu? Porque ele pode ser uma boa aposta nesse jogo, porque o Coxa finaliza muito, mas faz muito pouco gol. O Jean, que pode imitar nessa rodada, porque ele é o roubador de bola da equipe do Vasco, jogando com Coxa em casa, pode ser uma boa para ele. Avaí e Ponte Preta também é um jogo meio esquisito, a gente não sabe muito o que esperar desse jogo, porque a Ponte é um time muito inconsistente e precisa se recuperar. Pega o Avaí em casa, que aí é o vice-lanterna do campeonato, mas o Avaí vem de vitória contra o Botafogo fora de casa, então é um jogo muito imprevisível em relação a resultado, mas a gente tem bons nomes aí pra gente apostar. O lateral Capa, que sempre positiva, né? Ele mesmo perdendo o SG, sempre tá fazendo os seus pontinhos. O artilheiro Joel, que meteu ontem a lei do ex contra o Botafogo, fez 2 gols. O Rômulo, atacante do Avaí, e o Juan. O goleiro do Avaí, galera, foi muito bem na primeira rodada aí que ele estreou contra o Botafogo, fez mais de 18 pontos. Pode ser uma boa aposta também, mas sinceramente eu prefiro esperar do que colocar o cara aqui como dica sem saber se ele realmente é uma boa figura ou se foi um jogo fora da curva para ele. Pelo lado da Ponte, pessoal, sinceramente eu só indico o Luca, tá bem? É o único jogador da Ponte aí que eu deixo como aposta. Inclusive tô pensando seriamente em colocar ele no meu time porque, galera, escuta o que eu vou dizer. Tá ruim de atacante pra essa rodada, viu? Tá muito complicado. Provavelmente vai ter gente aí que inclusive vai colocar 2 atacantes do Flu porque tá muito ruim pra atacante essa rodada. Vamos agora para os 2 clássicos para a gente encerrar aqui a nossa análise dessa rodada, né? Para o vídeo não ficar aí muito longo. O Atlético Mineiro com o Cruzeiro joga no Independência, então nós temos aí... Eu sugiro, galera, fujam dos jogadores de defesa nesse confronto, a não ser que você queira apostar em goleiro, né? Tem gente que gosta de apostar em goleiro em clássico, os goleiros podem imitar em clássico, né? Porque clássico nunca sai muitos gols, ao mesmo tempo tem ali muitas finalizações, principalmente o Galo jogando no Independência. Então fica aí como dica o Casares e o Fred pelo lado do Atlético Mineiro. Eu não vou recomendar, pessoal, o Vitor, porque eu não tenho confiança no Vitor. Esse ano ele começou a ir bem ali em alguns jogos, mas aí a zaga do Galo começou a vacilar demais e o Vitor não consegue fazer defesas difíceis o suficiente para mitar. Pelo lado do Cruzeiro, eu indico aí o Rafael Sobis, o Thiago Neves, o Fábio e o Alisson, tá? O Thiago Neves, que estava aí no meu time na última rodada, foi muito bem. O Fábio, que também mitou. Bacana o time do Cruzeiro, com boas peças aí pra gente colocar no Cartola. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que sejam bons nomes, tá bom, pessoal? Por fim, o clássico baiano, Vitória e Bahia no Barradão. Vitória que jogando no Barradão é sempre muito forte, deve ser um jogão. Ficam aí como
indicações minhas, o goleiro Fernando Miguel, o Chiesa e o Neilton. Estou indicando o Fernando Miguel porque o Bahia finaliza muito, o Fernando Miguel é um goleiro muito seguro, vem bem esse ano no Cartola, joga em casa e ele pode sim mitar facilmente. Pelo lado do Bahia, eu indico aí as peças de meio campo do Bahia, que são jogadores ótimos para Cartola, dificilmente eles negativam, né? O Regis deve voltar como titular, o Alione, o Zé Rafael, que é um jogador encantador, joga demais, rouba muita bola, finaliza muito bem, muito habilidoso. E o René Júnior, que volta de suspensão, ainda é uma boa aposta aí para você que quer valorizar o seu patrimônio. Tá bom, galera? Vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o meu time, né? O escudozinho do meu time, vou mostrar aqui a escalação preliminar do meu time. Pode ser que ela mude aí ao longo da semana, com certeza, porque eu ainda vou repensar muitas coisas, mas a princípio meu time vem com Wilson, Fagner, Hever, Luan e Sander, Diego Souza, Scarpa, Guerreiro, Luca e Henrique Dourado. Tá bom, galera? Essa aí é a minha escalação preliminar. Eu peço que você deixe aí o seu like para que a gente atinja 1000 likes e eu faça aí as ligas mata-mata que eu prometi. Se inscreva no nosso canal, vamos junto e fiquem ligados aí ao longo da semana nos próximos vídeos. Falou, galera? Um forte abraço para vocês e boa mitagem pra gente no próximo final de semana. E se fizer menos de 100, eu nem comemoro.